boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia com um papo super importante nesta tarde fria e chuvosa aqui em São Paulo. Bastante não é, Wagner chuva, Lima? Bastante chuva. O meu trajeto aqui foi no meio da tempestade. Foi no meio da tempestade. Bem desafiador. Assim. E a gente aqui, que já está na rádio, fica assim... Meu entrevistado vai chegar no horário, ele vai chegar no horário. Mas eu também estava na torcida no carro. Não vai ter problema, não vai ter não problema. Não vai ter problema. Se tivesse, a gente daria um jeito. Para tudo se dá, né? Para tudo se dá. Estou recebendo hoje aqui para o nosso bate-papo diário na Vibe Mundial o Wagner Lima. Ele é empreendedor e é cofundador da MindSelf. Exatamente. Foi executivo, tem uma longa história aí no mundo corporativo e nós vamos falar do mundo corporativo, né? O que eu entendo por MindSelf? Vamos ver que aqui a gente já começa. Já começa no assunto. Bom, muito legal. Super obrigado aí pelo convite. Acho muito bacana a gente falar sobre esse assunto. A MindSelf é uma startup fundada por mim e pelo Alexandre, meu sócio. Nós somos 2 ex-executivos. Posso já comentar um pouquinho da nossa trajetória, mas é uma startup que leva capacitação emocional para o mundo corporativo, para ajudar as pessoas dentro das empresas a lidarem melhor com o estresse, a ansiedade, as pressões do dia a dia, os conflitos, essa correria, a competição, enfim, essa correria louca, esse mundo acelerado que nós vivemos, né? E também ajudar as pessoas a desenvolverem, a aprimorarem habilidades de inteligência emocional, começando pelo autoconhecimento e assim por diante. E a gente faz tudo isso, a gente entrega isso através de programas estruturados, né, programas corporativos de meditação e mindfulness, levando o assunto da meditação e do mindfulness para dentro das empresas aqui no Brasil. Então, MindSelf, eu estou falando de prática de meditação pelo Mindfulness. Exatamente. Programas de meditação através de práticas de mindfulness para as empresas. Para as empresas. Isso é importante a gente falar. Você está nos ouvindo? 95,7 FM, 660 AM, lá no site vibemundialfm.com.br. É só clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Pode nos acompanhar, estamos ao vivo, sim, nessa tarde chuvosa aqui na Vibe Mundial. Não é? E é tão interessante a gente falar do MindSelf, MindSelf já subentende, né? Que é a automeditação, né? É um autocuidado também conosco. Você já é praticante? Você já era praticante de meditação? Eu comecei a praticar meditação no final de 2015. Eu estava num momento de bastante estresse. Eu era executivo na Accenture na época e a gente estava num momento de bastante estresse, muita pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, simultaneamente, eu estava com algumas questões particulares também, familiares. E aí, num almoço com um colega, ele me questionou, né? Eu comentando sobre essas dificuldades e tudo isso que estava acontecendo, ele me perguntou, você já tentou meditação? Né? Eu sempre cuidei da minha parte física, sempre pratiquei esporte, sempre cuidei da minha alimentação e tal. Mas eu não cuidava da mente, né? Apesar de lidar bem com o estresse, de lidar bem com as pressões, mas naquela época estava um pouco além da conta. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, acho que meditação não era para mim, eu tinha todos os mitos que as pessoas têm, até um certo nível de preconceito. Meditação para mim era coisa para quem tinha tempo e coisa para religioso, para monge religioso que vai para o alto da montanha para meditar em retiro. Essa era a visão que eu tinha equivocada da meditação. E eu também achava que meditar era esvaziar a cabeça e ficar sem pensar em nada, que é um mito que as pessoas têm. Né? Como o nosso cérebro, a gente não consegue paralisar o cérebro, as pessoas acham, por não conseguir parar os pensamentos, que meditação não é para elas. Sim. E assim eu era lá no final de 2015. E aí eu comecei a praticar. E quando eu comecei, eu tive certeza absoluta de que meditação não era para mim. Porque tudo que eu tentava era esvaziar a cabeça e ficar sem pensar em nada. E eu não conseguia, ficava frustrado, me sentia um incompetente, né, para fazer aquilo. E aí eu voltei com esse colega e falei para ele, cara, desculpa, mas realmente meditação não é para mim. E aí ele quis entender o porquê, eu expliquei, ele falou, cara, você está falando bobagem, meditação não tem nada a ver com esvaziar a cabeça, vai fazer algum curso, vai procurar entender e vai ver os benefícios que a neurociência tem demonstrado, né? Grandes pesquisas científicas de Harvard, de Stanford, de MIT e tal. E ali, para mim, caíram duas surpresas, porque
eu jamais imaginava essa questão do esvaziar a cabeça e jamais imaginava que grandes instituições do mundo pesquisavam a meditação, né, como de fato pesquisam, já há algumas décadas. E aí eu me deparei com inúmeros estudos científicos, aí eu pensei, puxa, esse negócio é para valer. Isso deve ter algum benefício, deixa eu aprender. Você trabalhava com tecnologia, imagina a mente lógica. Eu trabalhava com vendas de tecnologia. Eu era Sales Director da Accenture. Então, puxa, um mundo bem atribulado. E aí eu comecei a praticar e comecei a perceber benefícios. Eu aprendi a praticar, né? Comecei a perceber benefícios. E aí eu decidi transformar a meditação num hábito na minha vida, né? Eu falei, puxa, não, esse negócio é muito bacana, está me ajudando, eu quero passar a praticar com regularidade. E aí eu comecei a praticar, é difícil no começo, né? É o desafio, eu costumo dizer que o desafio do nosso negócio nas empresas não é ensinar a pessoa a meditar, não é fazer uma prática de meditação com o nosso time, né? O grande desafio é ajudar as pessoas a criarem o hábito da meditação, né? Porque a meditação, ela só vai te trazer benefícios, os grandes benefícios, à medida em que ela se transforma num hábito. Não adianta eu praticar hoje, praticar daqui 10 dias, fazer outra sessão, né? Então, é muito parecido com a prática esportiva, né? Sim. Não adianta eu praticar esporte hoje, ir para academia daqui 10 dias, ir para academia no mês que vem. Vira socialização, vira entretenimento, né? E não treino. E não um treino, e não algo que vai te trazer benefícios. Então, eu comecei a praticar e aí decidi... E aí é interessante, né? As táticas que a gente utiliza. Eu gostava de meditar à noite, antes de dormir. E antes de dormir, às vezes eu estava, sei lá, chegava tarde do trabalho em casa, estava cansado, e eu não queria meditar, porque eu estava muito cansado, mas mesmo assim eu sentava na beirada da cama e ficava 1 minuto, 2 minutos prestando atenção na minha respiração, para passar uma mensagem para o meu cérebro de que eu não pulei aquele dia, de que eu não deixei de meditar naquele dia. Você estava com o propósito de criar o hábito. Exatamente, eu estava com o propósito de estabelecer o hábito na minha vida. Ok. Né? E aí, na média, né, eu passei a meditar numa média de 10, 15 minutos por dia, e no dia que eu estava muito cansado, que eu não estava, né, me sentindo bem para fazer a prática, 1 minutinho, 2 minutinhos para respirar, para acalmar e dormir. Hoje eu já medito de manhã. Né? Que aí você manda o comando. Exatamente, é como se eu estivesse falando para o meu cérebro, não falhei naquele dia. Agora, para quem está começando também, fazer 3 vezes na semana, não tem problema. Aí era o meu jeito de estabelecer o meu hábito, a minha rotina, né? E hoje é o quê? É 3 vezes por dia? Não tem necessidade. Não, né? Não, a gente fala isso muito para as pessoas, né? Às vezes as pessoas criam aquela ideia de que eu preciso meditar 40 minutos, 1 hora, e não necessita, né? As pesquisas têm mostrado que com 10 minutos, 15 minutos ou 20 minutos, entre 10 e 20 minutos já é suficiente para você começar a ter os grandes benefícios, né? E o que as pesquisas têm mostrado também, depois de 8 semanas, o nosso cérebro, já existem indícios de que o nosso cérebro pode começar a sofrer mudanças anatômicas, mudanças físicas em algumas estruturas, além das mudanças químicas, né, da produção de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar. E aí nós estamos falando de dopamina, serotonina, ocitocina, GABA, né, que nos dá essa visão mais otimista das coisas, a gente fica mais bem-humorado, a gente tolera melhor as diferenças, gera menos conflitos, né? Principalmente agora, a gente está na época de eleição, a gente vive uma sociedade tão polarizada. Intolerante. Né? Intolerante, que se o outro não concorda com você, parece que ele é seu inimigo mortal, né? E a meditação ajuda muito a gente, sabe, reconhecer as diferenças, respeitar as diferenças. Por isso que a gente diz que a meditação é uma excelente forma de melhorar os relacionamentos. Melhorar o trabalho em equipe de um ambiente de trabalho. Né? Justamente por trazer mais essa percepção, esse autoconhecimento e essa melhora nos relacionamentos. Vamos falar do mundo corporativo agora. Vamos lá. Como levar a meditação para o mundo corporativo? Como chegar às empresas e como demonstrar para aquele grupo que de repente está ali, isso não é para mim, né? Isso. Como fazê-los acreditar e falar assim, não, eu vou tentar.
e inserir isso no dia a dia deles. Perfeito. Dentro das empresas? Excelente pergunta. Inclusive, quando a gente estava, eu e o meu sócio, a gente estava estruturando o negócio... O nome do teu sócio? Meu sócio é o Alexandre. Alexandre. Quando eu e o Alexandre, nós estávamos estudando o negócio, ele ainda no trabalho dele, eu ainda no meu trabalho, mas a gente se reunia uma vez por semana, ou na minha casa ou na casa dele, para a gente discutir o nosso, a possibilidade de montar a Mindself, isso lá em 2017. Nem tinha pandemia ainda, muito lá atrás. Olha, 2 anos depois que ele começou a meditar, as coisas melhoraram rápido. 2 anos depois... que eu comecei a meditar, verdade. A meditar. Final de 2015 para começo de 2016. A coisa andou. Eu jamais imaginava que a meditação fosse tomar a proporção que tomou na minha vida, não a ponto de virar o meu negócio, o meu trabalho. Teu estilo de vida também. Exatamente. Mas a gente se surpreendeu muito no início, porque a gente achou que fosse ter muito mais resistência das empresas. E do ponto de vista de... abordar as empresas e poder levar o programa, poder mostrar como é que é o trabalho, o quanto de seriedade tem no trabalho, o quanto o trabalho é um trabalho cuidadoso, a gente nunca teve nenhum problema quanto a isso. Sempre as empresas muito abertas a receberem, a entenderem como é que funciona e tudo mais. Obviamente que daí para a gente efetivamente fechar os nossos projetos, as iniciativas, levava um pouquinho de tempo, um processo que você tem que amadurecer dentro da empresa para poder vender. Mas é aquilo que eu estava falando, o grande objetivo é ajudar as pessoas a criarem o hábito. E aí, para isso, a gente criou uma metodologia para levar esse assunto de forma estruturada para dentro das empresas. A primeira premissa é que é totalmente livre de esoterismo, livre de qualquer ligação com religiosidade, nada. A gente leva a meditação como um treinamento do cérebro. Assim como eu vou para a academia para treinar os meus músculos, o meu corpo físico, eu uso a meditação para treinar o meu cérebro e desenvolver áreas do cérebro que vão me permitir desenvolver as habilidades de inteligência emocional, eu me conhecer melhor, gerir melhor as minhas emoções e assim por diante. Então, para levar o assunto, a gente criou essa metodologia que contempla, a gente chama a metodologia de 3P, 5F. 3Ps de 3 pilares. Quais são os pilares? O primeiro deles é o engajamento da liderança, que é o que a gente costuma dizer, o líder não precisa necessariamente meditar ou querer meditar, mas ele precisa entender os benefícios. Ele precisa entender por que a empresa está investindo num programa de meditação e que tipo de retorno isso pode dar para a pessoa, para o indivíduo, para o colaborador dele, do time, para o time, na relação do trabalho em equipe e de produtividade para a empresa, de retorno em mais produtividade, em mais criatividade e assim por diante. Então, o engajamento da liderança é o primeiro ponto. O segundo ponto é a comunicação. Eu preciso comunicar o programa de forma adequada, eu preciso comunicar o programa sem esoterismo. Não dá para o programa de meditação cair de paraquedas na empresa, sem os colaboradores entenderem o que a empresa está fazendo. Então, por exemplo, a gente até fala, ao invés de anunciar, temos agora um programa de meditação aqui na empresa, participem das atividades, a gente quer primeiro estimular a curiosidade das pessoas. Então, puxa, quer aprender como lidar melhor com o estresse e a ansiedade e ainda melhorar sua capacidade de foco e concentração? Me chama mais atenção. Você sabia que, segundo estudos da Universidade de Harvard, exercícios no estilo da meditação para treinar o seu cérebro te dão esse benefício? A pessoa fala, poxa, eu quero entender como é que funciona isso. E aí a gente traz a pessoa para dentro das fases da metodologia, para levar conhecimento, para abrir a consciência, a cabeça da pessoa, despertar a consciência de que aquilo pode ser bacana para a vida dela. E aí a gente vai, o que a gente chama, uma das fases, que é facilitar a recorrência. A gente montou um portfólio de serviços que possibilita o colaborador ter o contato com as práticas de diferentes formas. A gente tem práticas guiadas online ao vivo, todos os dias, com um facilitador ou facilitadora nossa ao vivo. E com a pandemia ficou tudo no online. Hoje a gente está 99% no online. Mas ficou. Ficou e tem funcionado muito bem. A gente tem o nosso aplicativo, que as pessoas podem meditar através do aplicativo
a qualquer momento do dia. Meditação guiada, né? Meditação guiada ou só com opções de sons de fundo. Tá bom. Se a pessoa não quiser fazer uma meditação guiada, ela quer fazer uma autoguiada, ou ela quer ali só ficar ouvindo um som de chuva, som de floresta, som de ondas do mar, som de fogueira, tem uma trilha da Mind Self bem bacana. Então ela fica ali só curtindo esse som. E tem a possibilidade também de um negócio muito interessante, que são as nossas estações de meditação. Nós criamos um conceito de estações de meditação para permitir que o colaborador, no escritório, na fábrica, enfim, no ambiente de trabalho, possa fazer uma pausa saudável de 5 ou 10 minutos para fazer uma prática. O que são? São umas cabines onde a gente pode entrar, fechar a portinha? Exato. Na verdade, nós temos 3 modelos. A gente tem o modelo Totem, que é aberto. Você põe o fone, escolhe ali no tablet a opção que você quer meditar e faz a sua prática. Nós temos uma opção que é um cubo, que a gente chama, que é como se fosse uma cabine, mas sem as portas. Né? Você fica dentro dele, mas ele fica de frente aberto. E nós temos a opção de cabine também, que a pessoa abre e entra ali dentro. É uma cabine toda desenhada para uma prática de meditação. Ela entra ali dentro e escolhe uma prática de 5 ou de 10 minutos, guiada ou não guiada, e coloca o fone e faz a prática dela. Quem idealizou as estações? As estações... Então, as estações foi uma ideia do meu sócio, na verdade. Ele viu algum vídeo na internet, eu não me lembro exatamente como, mas ela veio, quando a gente teve a ideia das cabines, isso é interessante, né? Um fato interessante. A gente foi fazer pesquisa no mercado para ver se, será que tem sentido criar uma estação de meditação? E a gente fez pesquisa com algumas empresas, com várias pessoas no mundo corporativo, perguntando para as pessoas aonde que elas iam quando elas quisessem tirar 5, 10 minutos para não falar de trabalho, para dar uma espairecida. E aí, curiosamente, 85% das pessoas responderam que vão para o banheiro. Casinha do banheiro, exatamente. Acertou na mosca. Elementar. Aqui a gente faz isso. 85% vão para a casinha do banheiro para ficar lá 5, 10 minutos em paz. E aí a gente pensou, por que não criar então uma estação de meditação? Nosso primeiro modelo era uma poltrona, mas depois a gente evoluiu, a gente avançou e criou a cabine, criou o cubo. Dá para ver as nossas estações no nosso site também. E é interessante porque até a poltrona já dá para a gente um ambiente, porque todo mundo sabendo que aquela poltrona é o teu momento, a gente tem que começar também, a meditação acho que permite isso, que a gente comece a olhar para o outro de uma forma diferenciada. Também. Eu sei que aquele local é o local que a pessoa quer ficar quieta. E respeitar o momento dela, Exato. né? Se ela está ali para 5 ou 10 minutos para ficar fazendo uma prática, respeitar o momento dela. Isso é uma coisa que a gente tem insistido muito com as empresas. Agora com o retorno aos escritórios, porque antes estava todo mundo no home office. Né? Na verdade, lá atrás, antes da pandemia, todas as nossas sessões eram presenciais. A nossa facilitadora ou facilitador ia na empresa para fazer. Com a pandemia, tudo foi para o online. A gente já vinha tentando ir para o online, mas as empresas resistiam. Veio a pandemia, ninguém teve opção, foi tudo para o online. Agora elas não querem mais ver a cara de vocês? Não, elas até querem, está todo mundo no online. Mas o que acontece é que no online, no presencial, as pessoas estão voltando para o escritório, então começa, como é que eu vou meditar da minha mesa de trabalho aqui, que tem colega do lado, colega do outro? Boa pergunta. E aí é uma coisa que a gente fala para as empresas. A Mind Self, a gente não quer ser visto dentro da empresa como mais uma atividade de bem-estar. Tem a ginástica laboral, tem massagem, agora também tem mindfulness. A gente quer ser visto como alguém ou como uma empresa que vai ajudar a influenciar a cultura da empresa. A fazer com que a cultura da empresa respeite o autocuidado, valorize o autoconhecimento, valorize que as pessoas sejam elas próprias, que tem tudo a ver com diversidade e inclusão, né? E a prática da meditação é uma forma de você habilitar isso dentro das organizações, né? Como benefício dos funcionários de uma empresa, o que vocês já notaram de melhorias? Puxa, a gente tem tantos depoimentos tão bacanas, tanto do ponto de vista do lado profissional das pessoas,
quanto muitos depoimentos do ponto de vista pessoal, né? Depoimento do tipo, consigo me concentrar muito melhor no trabalho, tenho me sentido mais produtivo, né? Tenho lidado melhor com esse frenetismo. A gente ensina micropráticas para as pessoas. Todo mundo vive de um call para o outro, né? Aquela coisa sai de um, entra no outro. Puxa, entre um e outro, não tem um tempo para fazer uma pausa? Faz 1 minuto prestando atenção na respiração. Você já entra no outro compromisso melhor, né? Mais centrado. Mas, do ponto de vista de benefícios, melhora de produtividade, mais atenção, né? Menor incidência de erros, melhora o relacionamento entre as pessoas, como eu já disse. Mas o que tem surpreendido muito a gente são os depoimentos do lado pessoal, de pessoas, por exemplo, tem uma moça que fez um depoimento para a gente, por escrito, né? Nas nossas avaliações, agradecendo a gente porque a meditação, que era um negócio que ela jamais conhecia, tal, ajudou a melhorar o relacionamento com a filha dela, adolescente. Olha só. Então ela disse que está começando a restaurar o relacionamento com a filha adolescente, porque ela passou a perceber as diferenças, ela passou a respeitar os pensamentos, né, o comportamento da filha, e ela começou a ter uma relação melhor com a filha. Olha que muito bacana legal, que né? E com muito. certeza ela vai menos preocupada para o trabalho dela, acaba produzindo mais. Ou seja, é uma rede de benefícios. No final das contas, a gente fala, né, os grandes benefícios que vêm com o hábito, e a gente fala muito isso nas nossas palestras, né? Por exemplo, melhora da capacidade de foco e concentração, né? O nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui no nosso cérebro, responsável por essa área, fica mais ativado no cérebro das pessoas que meditam, né? Melhora a nossa capacidade de tomada de decisões, a gente aumenta o número de conexões sinápticas, né? As pessoas que meditam com regularidade têm mais conexões sinápticas. Então é como se eu conseguisse correlacionar mais informações no meu cérebro de forma rápida, né? Porque tem aquele mito também, se a pessoa que medita é lenta para tomar decisão, tudo é devagar. Pelo contrário, a pessoa fica com a mente mais aguçada. Oxigenada, exatamente, oxigenada. Melhora a criatividade, a pessoa passa a ter sacada, passa a ter insights em reuniões de negócio, quando está discutindo um problema. Melhora a imunidade. Também. A meditação ajuda a regular a produção de cortisol e adrenalina, né? A gente sabe que cortisol e adrenalina são importantes no nosso organismo, mas quando em excesso, por excesso de estresse, o estresse crônico, pode nos trazer uma série de problemas. A meditação reduz estresse. A meditação ajuda a regular a produção, a produção de cortisol, melhora a qualidade do sono. Quantas pessoas hoje, né, com ansiedade e problemas de qualidade do sono? Existem pesquisas muito bacanas na Universidade da Califórnia mostrando os benefícios da meditação e a relação da meditação com o sono, né, sendo usado para tratamento de insônia, para você equilibrar melhor o sono REM, sono não REM, enfim, uma infinidade de benefícios. Com certeza, muita coisa. Né? E o horário de fazer essa meditação independe. Lógico, se a pessoa está com problema de sono, se ela meditar um pouquinho antes de dormir, vai ser um benefício, mas durante o dia ela também pode meditar. Essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta muito recorrente. Qual é o melhor horário para meditar? E eu costumo dizer o seguinte: existe sim um melhor horário para meditar. É o horário que cabe dentro da sua agenda, na sua rotina. Não importa se você vai acordar 10 minutos mais cedo para meditar antes de sair para trabalhar, se você vai meditar no meio da manhã, na hora do almoço, enfim, à tarde, à noite, antes de dormir, não importa. O importante é você praticar. Se você praticar, claro que quando a gente define um horário dentro de uma rotina, facilita o hábito, porque o nosso corpo se acostuma. Sim. Né? Mas, independentemente do horário, independe. E dá vale para ter muito benefícios. A pena sempre. Sem dúvida. Não é? Você pode levar para sua empresa isso também, viu? Você que está nos ouvindo, pode levar para a tua vida. O site é o Mindself. www.mindself.com.br. E o Instagram? O Instagram, Mindself Meditação. Mindself, _ aquele tracinho baixo, meditação. Bem fácil. Tem Isso. várias dicas interessantes também. E no site dá para conhecer todo o trabalho. No site dá para entender melhor o nosso portfólio. No site dá para ver as nossas estações. Isso. Tem lá os nossos contatos. Enfim. Tá tudo lá. Vai ser um prazer atender
a quem quiser levar esse assunto ou conhecer um pouquinho melhor, né? Sobre como que funcionaria dentro da empresa, quais são as possibilidades, que tipo de programa. A gente tem várias possibilidades, desde começar com um programa pequenininho, começar devagar e ir avançando aos poucos, até começar com um programa mais estruturado, como tem algumas empresas, né? A gente... Vai muito de tamanho das empresas. Vai muito, né? de tamanho. A gente já está em grandes empresas também, então, mas também em pequenas e médias, né? Muito Tem várias bom. pequenas e médias também. Wagner Lima, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Como é bom falar de meditação, né? Sempre bom, muito bom. Transcorremos aqui por várias vertentes. Já passou o tempo? Já Caramba! passou o tempo. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá. Obrigada, Wagner. Eu que agradeço. Sucesso para você. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.